Queridos, nós estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. E nessa noite eu quero convidar você aí na sua casa, você aí no seu trabalho, independente de onde você esteja agora, eu quero convidar você para juntamente conosco adorarmos ao Senhor nessa noite. Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós comemoramos a ressurreição do Senhor. A palavra de Deus nos conta a história de Cristo, que Ele morreu, mas que no domingo de Páscoa Ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui na presença dEle para celebrar de uma maneira muito especial aquele que vive, aquele que está conosco, aquele que tem cuidado de cada um de nós. A palavra diz assim que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Você pode crer, querido, que existe um futuro para você. Deus tem algo especial para a sua vida, porque ali na cruz do Calvário, quando Ele morreu e quando Ele ressuscitou para nos dar vida, juntamente com Ele. Eu quero convidar você nessa noite para juntos adorarmos a Ele. Ele está aqui nesse lugar. Declare aí na sua casa: Ele está aqui. Ele está aqui com a minha família, Ele está aqui na minha vida. Independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, declare que a presença do Senhor está sobre a tua vida. Ele está aí, Ele vai curar você, Ele vai transformar a tua vida. Receba nessa noite a presença dEle aí. Seja curado, seja liberto, seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Vamos declarar: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Declare: estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Declare: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós temos vivido dias, a nossa nação, o mundo todo, a igreja do Senhor Jesus, muitas pessoas têm sido afligidas, espírito de morte, de destruição, espírito de miséria tem assolado o mundo, mas o nosso Deus é aquele que reina, aquele que domina sobre todas as coisas. A palavra diz que Ele é soberano sobre tudo, Ele reina sobre tudo, e que nada foge do controle de Deus. Eu não sei como que você se encontra nesse momento, eu não sei como se encontra a sua vida, eu não sei como que está a tua situação, tua família, teus parentes, mas eu quero dizer para você que tem um Deus que não está alheio, Ele não está alheio à tua situação. Eu sei que muitos têm chorado, eu sei que muitos têm sofrido, mas Ele está aqui nessa noite, Ele está aí na tua casa, Ele está aí no meio da tua família. Eu quero convidar você nessa noite para fechar os seus olhos aí onde você está e dizer que Ele é a resposta. Ele é a resposta de Deus para a sua vida, Ele é a resposta de Deus para a sua família, Ele é a resposta de Deus para esse mundo. Nós queremos declarar: enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Declare: enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, Pai, a Tua presença está aqui na minha vida, aqui na minha casa, aqui dentro do meu carro. A Tua presença, Deus, está aqui.
Eu coloco diante do Senhor, Deus, todas as minhas lágrimas, coloco diante do Senhor, Deus, toda essa situação, Pai, que temos vivido como nação, como igreja. Oh, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus, porque sabemos que o trono do Senhor está estabelecido acima de tudo, acima de todas as coisas. Oh, Pai, nós clamamos pela Tua presença nessa noite, Deus. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim como é feita nos céus, Deus. Que seja manifesto, Deus, em nossas vidas, Pai, a Tua presença a cada dia. Seja bem-vindo aqui. Pai nosso, que estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem, teu reino vem. Estenda suas mãos onde você estiver. Pai nosso, que estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem. 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 Nós declaramos: teu, o reino é teu, o poder é teu e a glória para sempre. Amém. Teu, o reino é teu, o poder é teu e a glória para sempre. Amém. Teu, o reino é teu, o poder é teu e a glória para sempre. Amém. Teu, o reino é teu, o poder é teu e a glória para
sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, para sempre, amém. Para sempre, amém. Teu reino, o reino é teu, o poder é teu e a glória para sempre, amém. O poder é teu e a glória para sempre, amém. Teu, o reino é teu, o poder é teu e a glória para sempre, amém. A palavra do Senhor diz: porque a natureza ela anseia, pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus. Você e eu, queridos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vivemos dias em que nós não podemos nos acovardar, mas nós temos que orar. Eu vejo muitos cristãos, muitas pessoas assumindo uma postura de ficar dentro de casa com medo, tremendo. Como igreja nós temos que tomar cuidado, é verdade, mas enquanto você está dentro da sua casa, não perca seu tempo assistindo TV, enchendo a sua mente de coisas que não prestam. A palavra de Deus diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós precisamos, como representantes de Deus, como representantes de Cristo aqui nessa terra, nós precisamos manifestar o reino através da nossa intercessão, da nossa oração, através das palavras benditas, que saia da tua boca somente palavras que venham a abençoar, que venham a edificar, para que o reino de Deus seja manifesto através da minha vida, através da sua vida. Nós precisamos lançar palavras que trazem vida, palavras que geram vida nas pessoas. O reino é teu, o poder é teu e a glória para sempre, amém. Teu, o reino é teu, o poder é teu e a glória para sempre, amém. Sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Boa noite, queridos irmãos. Nesse mesmo espírito que você estava no louvor, eu gostaria que você continuasse, para que nós possamos ter um culto abençoado e que você e a sua casa, nessa noite de Páscoa, possa sentir a presença do Senhor. Como hoje o preletor nessa noite não irá falar sobre a Páscoa, eu, como pastor, eu gostaria de deixar uma palavra para você a respeito da Páscoa, que é uma data importante, comemorativa, e que nós não podemos deixar de falar sobre ela. Então, eu quero fazer uma pequena introdução a respeito da Páscoa, para que os irmãos possam compreender um pouco mais do valor que isso tem para nós, porque as nossas crianças, os nossos dias, estão aprendendo muito pouco sobre a Páscoa. Eles confundem as comemorações atuais do ovo, chocolate, coelhinho,
coisas que não tem muito a ver com a verdadeira Páscoa. Então eu queria dar uma introdução aos irmãos, que na realidade a Páscoa que nós comemoramos, ela está lá em Êxodo, no capítulo 12, que é a Páscoa dos judeus, que nada mais é do que um prenúncio da Páscoa que viria, que é a Páscoa que nós comemoramos hoje. Eles comemoram então a saída do Egito. Interessante que Deus fala a Moisés a respeito da saída do Egito, que cada família deveria sacrificar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro. Eu vou falar para você de uma forma bem simples e rápida, só para você ter uma noção. Então eles deveriam pegar esse cordeiro, sacrificar, e o sangue desse cordeiro deveria ficar numa bacia, no qual eles deveriam, naquela noite, pegar lá vamos simplificar, um pincel, e deveriam passar então esse sangue nos umbrais da porta, porque naquela noite viria a última praga sobre o Egito, que era a praga do primogênito. Então a morte ia vir sobre o Egito. Então Deus fala a Moisés que cada uma daquelas famílias deveria estar em casa, pegar o sangue desse cordeiro que foi sacrificado e pintar ali os umbrais da porta como marca, para que quando a morte viesse, essas casas que tinham a marca desse sangue, a morte então não tinha poder sobre essas casas, que era o povo escolhido e separado por Deus. Então quando o anjo da morte viesse, ou a morte, chegando até essas casas e vendo que aqueles umbrais estavam pintados, que era a marca do sangue do cordeiro, então eles passavam sobre, por isso Páscoa, passar sobre, passar por cima, não poderia atingir. Então eles fizeram assim, mataram seus cordeiros e pintaram lá os umbrais das suas portas, e naquela noite então veio a morte sobre aquele lugar. Eles fizeram assim então, como havia ordenado Deus através de Moisés, e a ordem era: fique em casa. Eu achei muito interessante, porque tem uma semelhança muito grande com os dias de hoje, porque eles não deveriam sair de casa, deveriam ficar em casa e pintar as suas casas com o sangue do cordeiro. E eu fui ver na Bíblia e é muito interessante, que se você for ler, eu vou ler com você, você marca aí, anote para você ler com a sua família. Está em Êxodo 12, no versículo 22, diz assim: molhe em um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia. Ou seja, um feixe de isopo seria como se fosse um pincel, uma brocha naquele tempo, que eles juntavam um mato ali, e eles molhavam então aquele feixe de isopo no sangue que estava na bacia, e diz assim: e passem o sangue na verga superior e nas laterais da porta. Veja que interessante como a instrução veio para fazer. Agora o mais interessante, que vem na sequência, diz assim: nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Ou seja, fique em casa. Quando nós vemos aí todo dia a imprensa dizendo: olha, reúne a sua família e comemore a Páscoa na sua casa. Junte a sua família, mas não saia de casa. A gente vê isso como algo comum, mas na realidade tudo está sob o comando de Deus. Quando as autoridades falam isso, eles nem sabem que estão cumprindo um propósito de Deus. Fiquem em casa. Então é muito interessante a gente entender a respeito da Páscoa, quando nós vemos isso daí, que as famílias deveriam ficar em casa, não deveriam sair, porque a morte estava chegando. O que nós estamos vivendo hoje? A morte está chegando, e todo mundo está dizendo: fique em casa, não saia de casa, porque a morte está chegando, a morte está vindo sobre todos nós. Então, nós vemos que os tempos se passaram, cerca de 3.000 anos, e a notícia é a mesma. A Bíblia é tão atual que ela está ensinando hoje a respeito do que aconteceu há 3.000 anos, está valendo hoje. E as autoridades estão dizendo: fiquem em casa. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte:
a Páscoa que nós comemoramos hoje, é essa Páscoa dos judeus, só que com Jesus, que Jesus é o Cordeiro. Então o sangue de Jesus deve ser passado nos umbrais da porta, e a porta hoje somos nós, a casa somos nós somos a família de Deus, então nós devemos ter essa proteção. Agora as pessoas muitas vezes estão ficando em casa, que é uma notícia dada, ou seja, uma ordem dada pelo governo, que nós deveríamos ficar em casa. Nada contra isso, acho que é um recurso, só que eles não sabem que fazem parte de algo que já está escrito há mais de 3.000 anos atrás, e que a morte está chegando, a morte, Deus está falando, olha, a morte vai vir, a morte vai vir, tomem cuidado que a morte está chegando. Mas Deus mandou reunir o povo dele, e o povo dele é você, a sua casa, a sua família, que não basta só você ficar em casa, você tem que ter o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa. Então, se você entender essa mensagem simples, 5 minutos, estou explicando algo grandioso para você, mas isso é muito maior quando você lê a Bíblia. Você vai compreender coisas grandiosas que já estão escritas há muitos anos e nós estamos vivendo hoje. Então quero dizer para você nessa noite, junte a sua família, faça a sua Páscoa, viva a Páscoa, mas não basta só ficar em casa, porque a morte chega, e se não tiver o sinal do sangue do Cordeiro, a morte chega e tem poder sobre você e sobre a tua casa. E quando eu falo isso, falando, então quem tem o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta não vai morrer. Ele diz assim, que Jesus, ele já se fez pecado, já morreu no nosso lugar, e ele ressuscitou. A nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então quero dizer para você, que ainda que a morte venha, se você tiver o sangue do Cordeiro na porta da sua casa, a morte não tem poder sobre você, porque assim como Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar, se assim for a vontade de Deus. Mas eu quero que você compreenda isso, que é uma revelação de Deus para você e para sua casa, que nessa noite de Páscoa que você se encontra aí, não adianta você só ficar trancado em casa, tem que ter o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa. Fale do Cordeiro, explique e avise seus parentes, seus amigos, porque a morte está chegando, e não deixe de passar o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da sua porta, sobre a sua casa, sobre a sua morada. Essa é a mensagem de Páscoa que nós estamos simplificando para falar para você. Não basta ficar em casa, tem que ter o sangue do Cordeiro. E eu gostaria que você entrasse numa reflexão sobre isso, porque nessa noite nós temos um assunto que tudo está relacionado ao poder de Deus, tudo está relacionado a Deus, porque Deus tem uma mensagem para você de amor. E nós queremos nessa noite então falar ainda mais com você e a sua casa nessa noite a respeito do nosso Deus maravilhoso. Por isso eu quero te pedir, em nome de Jesus, não saia, fique atento ao que Deus quer falar com você, porque nós iremos agora chamar o preletor dessa noite. E eu sei que Deus vai usar ele tremendamente, em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui com o preletor dessa noite, nosso discipulador Rafael. Deus sempre usa ele, hoje não será diferente. Então, você já tomou água, já fez algumas coisas aí. Agora você ouça a palavra com atenção, que Deus vai usar, em nome de Jesus, o Rafael. E nós queremos orar para que Deus abra os entendimentos, coloque calma, paciência, paz no coração dele. Senhor amado, em nome de Jesus, aqui está o Rafael nessa noite, Pai. Nós pedimos a unção do Senhor sobre esse homem. Que o Senhor venha colocar tranquilidade, paz, e que a Tua palavra venha com grande poder sobre nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Rafael como boca do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite você que está nos assistindo. É motivo de muita alegria de poder estar aqui, ministrando a palavra de Deus para vocês. E eu tenho uma palavra para ministrar na sua vida. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui. Mas antes de a gente poder abrir a Bíblia,
eu queria contar algumas histórias da Bíblia. Depois, se vocês quiserem acompanhar em casa, tá? Vocês acompanham aí, vocês abrem a Bíblia. Mas para não ficar muito extenso, então eu já vou contando aqui algumas histórias, ok? Então, primeiramente, às vezes é muito bom, né, a gente chegar em primeiro lugar, não é verdade? É gostoso quando você é o primeiro a apresentar uma solução para um problema complicado. É gostoso quando você é o primeiro a provar uma deliciosa e saborosa comida. É gostoso quando você é o primeiro a explorar uma terra, a colher uma planta única, a ver o pôr do sol de um ponto, em um lugar de tirar o fôlego. E a gente vê que Adão, ele é o primeiro ser humano a abrir os olhos e ele é o primeiro que experimentou todos esses primeiros, né? Mas Adão, ele também foi o primeiro responsável por trazer o pecado e caos ao mundo. Adão, ele foi o primeiro a se esconder de Deus. Adão, ele foi o primeiro a ser procurado por Deus no jardim. Então, essa mensagem aqui, ela é clara. Que Deus, ele procura Adão no jardim. Tinha um homem que ele tinha 2 filhos. E o seu filho mais novo pediu: pai, eu quero uma parte da herança no qual eu tenho direito. E esse jovem, ao receber essa herança, ele sai de casa e ele vai viver em outro lugar. De forma irresponsável, ele gastou tudo o que ele possuía. E aí ele começou a passar muitas dificuldades, muitas necessidades. Foi quando, caindo em si, ele decide voltar para o pai. E quando ele está caminhando em direção ao pai, ainda distante, quando seu pai o viu, ele correu ao encontro do seu filho e abraçou e beijou. E essa mensagem, ela também é clara. Deus, ele corre ao encontro do seu filho pródigo. Certo dia, uma mulher possuindo 10 dracmas, ou 10 moedas, e ela perdeu uma moeda, uma delas. Então essa mulher, ela acende uma candeia, ela pega uma vassoura e começa a varrer na casa, em busca dessa moeda. E quando essa mulher, ela encontra essa moeda, ela compartilha a sua alegria com as amigas, com os vizinhos. E essa mensagem, ela também é muito clara. Deus, ele busca pelo perdido. Lá em Filipenses 2, versículo 7, 8, lá diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Lendo aqui esse versículo, e essa mensagem também, ela é muito clara. Deus, ele deixa a tua glória para virar um servo. Em Lucas 23, você pode acompanhar aí, diz que Jesus estava sendo crucificado. E crucificaram ele junto de 2 criminosos. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. O primeiro criminoso que estava ali, ele esbravejava insultos contra ele, contra Jesus. Não é tu que é o Messias? Salva a ti, mas salva nós também.
E o outro criminoso o respondeu: nem ao menos teme a Deus? Nós estamos sendo executados com justiça pelos nossos erros, pelos nossos atos. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então esse criminoso, dirigindo-se a Jesus, ele rogou: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Jesus, ele morre entre os ladrões. Deixa eu falar algo para você. Deus, ele procura Adão no jardim. Deus, ele corre ao encontro do filho pródigo. Deus, ele vasculha a casa para encontrar apenas uma moeda. Ele deixa toda a sua glória para virar um servo. Ele morre entre ladrões. Sabe por quê? Porque ele abomina essa ideia de você viver longe dele. Sabe por quê? Porque ele te ama. E deixa eu falar algo para você. Ser amado por Deus não é uma sensação, mas uma posição. Às vezes estamos querendo sentir o que deveríamos saber. Olha, os sentimentos, ele pode mentir para você. O nosso cérebro, ele é capaz de pregar coisas, peças, que venham distorcer as coisas. Então, dependendo do nosso estado físico, do nosso estado emocional e das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, deixa eu te explicar melhor. Então, as coisas parecem estar mais distantes quando você está cansado. Então, veja bem, um exemplo. Então, você trabalhou o dia todo, chegou em casa cansado, mas você lembra que você precisa ir para a academia fazer um exercício. Quando você está cansado, parece que essa ligação, essa relação que você tem com a academia, ela se torna um pouco mais distante, porque você está cansado. Mas quando você está motivado, essa ligação ela se torna mais próxima. Então fica mais fácil de você ir para a academia, porque você está motivado, porque você está empolgado. Tudo parece mais difícil quando você está triste. Então, as coisas ela fica mais difícil. Porque você está triste. Então você pega um exemplo de uma pessoa que ela está triste, e ela escuta algumas músicas melancólicas. E parece que ela está mais longe daquela pessoa que está escutando uma música alegre. Então, o sentimento que você está tendo, às vezes, ele mente para você. Então, deixa eu falar algo bem claro. Os sentimentos, eles podem mentir para você. Mas o que Jesus diz, ele não muda. Ele te ama. E ponto. Eu e você, nós temos que se posicionar nessa verdade. Mesmo que eu e você devemos ir contra a esses sentimentos. Eu dei aqui um exemplo sobre essa relação do homem à academia. Mas às vezes quando você está sobrecarregado, às vezes quando você está cansado de algo, o que te atrapalha não é você de ir à academia. Às vezes o que te atrapalha é de você ir ao encontro com Deus. Porque você está cansado. Você não vê essa relação tão próxima, essa relação com Deus tão perto, porque você está cansado. Você não tem uma disposição para ir orar, para escutar um louvor, para buscar no Senhor. Eu estou falando isso porque nós estamos realmente vivendo em momentos muito difíceis. E que esses momentos, eles têm nos deixado cansados, têm deixado você cansado. E isso tem dificultado a sua busca pelo Senhor.
E por esse motivo de você estar cansado, às vezes gera um sentimento dentro de você de que Deus ele não te ama. Mas é claro, como eu disse aqui, os sentimentos eles mentem para você. E para que nós possamos acreditar nessa verdade, que Deus realmente nos ama, nós precisamos muitas vezes ir contra esses sentimentos. Porque esses sentimentos, muitas das vezes ele oscila. E o problema é quando nós estamos lá embaixo, nós ficamos com dúvidas se realmente nós somos amados. E quando nós temos essas dúvidas, fica muito difícil para sair ou para tomar uma posição. Então, diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo, você precisa se posicionar e deixar de lado os seus sentimentos. Porque o amor de Deus, ele não muda. Isso é fato. Ele te ama. Eu te contei aqui algumas histórias que são da Bíblia. E todas elas, Deus mostrou o amor que Ele tem para com o seu filho. E o amor de Deus, hoje, Ele não muda. Ele permanece. Assim como Deus fez com aquelas pessoas, Ele continua fazendo com você. Ele continua querendo estar perto de você. Sabe por quê? Porque Ele não aceita viver longe de você. Mas às vezes por uns sentimentos que é gerado na sua mente, às vezes você se distancia do Pai. Você se distancia de Deus. Mas você não deve deixar que esses sentimentos tomem conta, que fale mais alto. Você precisa ter um autocontrole sobre você. Você precisa acreditar nessa verdade, no qual o Pai, Ele te ama. Eu estava lendo sobre a Bíblia, e eu estava lendo sobre Davi. Eu achei algo muito interessante sobre um domínio que ele teve. E algo que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com você. E algo que é válido a gente também ter essa postura. A gente sabe que ele estava cuidando ali das suas ovelhas, onde o gigante Golias estava ali afrontando o seu povo, querendo alguém para guerrear. E seu pai, o pai de Davi, ele pede para que Davi vá levar alguns alimentos para os seus irmãos. E Davi, ele sai, deixa alguém ali cuidando das suas ovelhas. Ele vai até onde estavam os seus irmãos. E quando ele chega ali, ele vê as pessoas reunidas. Ele vê de um lado um gigante afrontando, falando em alta voz, colocando medo ali no seu povo. O interessante é que quando Davi ele começa a perguntar o que estava acontecendo, um dos seus irmãos fala para ele assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Mas ele só queria saber o que estava acontecendo. E ele tem até um desejo de enfrentar aquele gigante. Mas as pessoas que estão ali começam a desprezar, falando que aquele lugar não era o lugar de ele estar. Ele tinha que cuidar daquelas ovelhinhas, os chamando de pastorzinho, dizendo que Davi não tinha treinamento, não tinha capacidade, não tinha estatura para vencer aquele gigante. Ele não tinha corpo, ele não tinha força para vencer aquele gigante. Davi ouviu isso do seu rei, quando foram colocar as armaduras em Davi, e aquelas armaduras estavam muito grandes, muito pesadas, e ele não tinha como sustentar aquelas armaduras. Mas nós sabemos a história, sabemos que Davi não precisava disso, porque ele tinha um Deus, e ele enfrentou aquele gigante. Nós já conhecemos a história, nós sabemos que Davi
ele derrota Golias. E quando ele derrota, ele corta a cabeça do gigante. Mas o que me chama a atenção é, por que Davi cortou a cabeça do gigante? Porque Davi, ele não perdeu a cabeça quando as pessoas estavam desprezando ele. Ele não perdeu a cabeça. Por isso que ele corta a cabeça do gigante. Então deixa eu falar algo para você. Diante de tudo aquilo, Davi, ele teve a sua postura. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ter a nossa postura. Nós temos que ter a nossa posição. Você precisa se posicionar. Você precisa realmente acreditar que Deus, Ele te ama. Que Deus, Ele cuida de você. Mas você precisa se posicionar. Assim como o nosso pastor, ele disse aqui, que se você passar o sangue de Jesus sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, a morte ela não chega. Porque a palavra de Deus diz que mesmo que esteja morto, mas se crer em mim, ainda ressuscitará. Então essa palavra, ela é verdadeira. E você precisa acreditar nisso. Então às vezes você se sente rejeitado. E por você estar se sentindo rejeitado por alguém, você entra numa briga entre você mesmo, você começa a pensar que você não é amado por Deus. Mas deixa eu falar algo. Esse é o antídoto contra todas as rejeições. Quanto mais maduro, menos ofendido nós ficamos. Quanto mais satisfeitos, menos comparações fazemos. Quanto mais amados, menos afirmação precisamos. Uma pergunta que eu quero fazer para você nesta noite. Você se sente amado por Deus nesses dias? Você se sente amado por Deus nesses dias? Nessas dificuldades, muitas coisas acontecendo, você consegue ver a mão de Deus sobre a sua vida? Sobre o seu lar? Eu acredito que sim. Porque Deus, Ele tem guardado você. Deus, Ele tem guardado a sua família. Eu acredito que não tem faltado nada na sua casa. Tudo isso porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele ama você. Deus, Ele não quer ver você longe dEle. Eu também não gostaria de ver você longe do Senhor. Porque eu sei que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Mas eu e você precisamos ter a certeza de que o Pai nos ama, de que realmente somos amados pelo Pai. Se hoje estamos comemorando a ressurreição de Cristo, porque Ele fez um ato de amor, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, juntos, na nossa casa, com a nossa família, porque Deus, Ele mais uma vez, mostrou para nós um ato de amor. Então, o amor, ele não é um sentimento. E você precisa entender isso. É uma posição. Deus, Ele te ama. E ponto. Isso precisa ser claro para você. Você precisa ter essa clareza. Irmãos, Jesus, Ele tem guardado você.
Jesus, Ele tem estendido as mãos sobre a sua vida. Mesmo que você não veja as coisas espirituais que estão em nossas voltas, eu acredito muito que anjos de Deus têm lutado, têm batalhado, para que possamos permanecer firmes. Aqueles que têm ido trabalhar, aqueles que, diante de tudo isso que está acontecendo, têm saído da sua casa para ir trabalhar, anjos estão te protegendo. O Senhor está te guardando. Você sai da sua casa, quando você chega, a sua família está lá, porque foi guardada pelo Senhor. Tudo isso é um ato de amor, porque Deus, Ele tem guardado você. Eu sei que, se nós for ver só nessa visão, porque tem aqueles que também têm tido algumas dificuldades, algumas complicações, mas isso não muda o amor de Deus. Tem um louvor que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se Deus abrir uma porta, Ele é Deus. Mas se Ele fechar, Ele continua sendo Deus. Se Deus operar, Ele é Deus. Mas se Ele não operar, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque o amor dEle não muda. Então, independente da situação que você esteja, o amor de Deus, Ele não muda. Mas a pergunta é, diante da sua situação, como tem sido a sua postura? Você ainda tem crido que realmente Deus, Ele te ama? Ou por você estar passando uns problemas, umas dificuldades, esse sentimento tem gerado algo dentro de você e tem revertido tudo isso que Deus fez e tem gerado algo no seu coração de que Deus não te ama? Se você tem feito isso, você precisa rever o seu estilo de vida, a sua conduta de vida, porque o que Deus fez e o que Deus continua fazendo não muda o amor dEle para comigo e para você. Então, essa é a minha ministração de hoje. Essa é a palavra que Deus, Ele tem colocado no meu coração. Que independente da situação, da circunstância que nós estamos vivendo hoje, o amor de Deus, Ele não muda. Mas se você deixar ser enganado pelos sentimentos que tem gerado sobre a sua vida, às vezes isso tem cegado você e você não tem visto o amor de Deus para você, para a sua vida, para a sua família. Porque eu acredito que se nós estamos aqui, é porque Deus, Ele tem nos sustentado, Deus, Ele tem nos guiado, Deus, Ele tem nos guardado, Deus, Ele tem estendido as suas mãos sobre nossas vidas, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida emocional, conjugal e entre outras. Porque Deus, Ele nos ama. Isso é ponto. Amém? Então essa é a minha palavra de hoje. Eu gostaria de estar orando pela sua vida. Amém? Acredito que Deus, Ele tem falado com você, assim como Ele tem falado comigo através dessa palavra. Amém? Então, feche os seus olhos. Vou estar orando pela sua vida. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, ó Pai querido, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda está fazendo em nossas vidas. Pelo cuidado do Senhor, que o Senhor tem para conosco, Papai querido. Obrigado, Pai querido, porque nós temos sido sim amados pelo Senhor e nós temos visto a mão do Senhor sobre nossas vidas. Pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem tido por nós, Papai querido. Nós somos gratos, ó Pai querido, pela sua vida, Papai querido. Se hoje nós estamos aqui, ó Papai querido, é porque o Senhor pagou um preço, Papai querido. E eu sei, Deus, que não é um preço barato, Pai. Mesmo que seja de graça para nós, mas não é um preço barato, Papai querido. Deus, abençoa cada um que está assistindo, Papai querido. Deus, continue erguendo as suas mãos sobre eles, sobre lar, sobre essas famílias. Continue protegendo
guardando, ó papai, livrando de todo mal, papai querido, em nome de Jesus, pai. Eu oro, Deus, e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe vocês, fique com Deus, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Desejável, anelamos por ti, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, queremos ver tua face, mostra tua beleza, quero ver tua face, outro não há, outro não há, outro não há. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.